te dar um exemplo, para ficar mais claro a minha pergunta. A discussão do conflito entre os limites da liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão na internet. Nós estamos aqui no podcast conversando total. Há algum limite da nossa liberdade de expressão, daquilo que a gente pensa, no que a gente conversa aqui? E aonde esse limite, uma vez ultrapassado, gerando qual tipo de punição, qual tipo de reprimenda do Poder Judiciário? Se há como estabelecer a priori uma definição desse limite e ou apenas cada caso, importa situação a situação, que a gente vai descobrir se é ou não é, se houve excesso ou não houve excesso. Olha, na minha perspectiva, inclusive como pesquisador, não dá. Acho que a gente tem uma sociedade tão complexa que ter juízos a priori iam impedir qualquer decisão minimamente válida para os contextos. A questão da liberdade de expressão, por exemplo, ela está ficando muito mais complexa, porque antes a ideia da liberdade de expressão era muito clara, da questão da ideia de ofensa, da ideia de você criar algum tipo de situação que vai gerar um impacto na moral, na honra, na imagem da pessoa. Só que hoje a sociedade está tão complexa que é difícil às vezes você saber o que gera um problema. E aqui não estou falando necessariamente de uma polícia, do que é dito, ou de palavras que são proibidas, ou coisa nesse sentido, mas hoje em dia o que virtualmente pode ofender uma pessoa? Qualquer coisa, depende muito de que contexto você está falando, depende muito do tom de voz que você está falando, depende dos canais que você está usando para comunicar isso, então é difícil. Quando a gente vai pensar nessas perspectivas a priori, corre-se muito risco de pensar numa dimensão de censura. E a censura já é um problema porque aí ela acaba sendo também um inimigo da própria lógica da democracia. Eu acho que sim, tem algumas coisas que não podem nem ir para o debate público, porque são coisas graves demais para ser colocado para o escrutínio público, que muitas vezes a população não tem necessariamente uma formação de conceito mesmo, nem formação formal, mas uma formação de opinião para perceber a gravidade de determinados discursos. Enquanto outras searas não, outras searas precisariam de verificar mesmo, gerou impacto, tem que se provar o impacto para você poder punir alguém eventualmente. Que contexto? Uma obra de arte, ela pode gerar uma ofensa para alguém? Para algumas pessoas sim, para outras não. Aí a pessoa que se sentir ofendida tem que provar, e aí seria necessário ter um mínimo de razoabilidade dessa questão da prova. Uma peça de teatro, ela pode ser ofensiva? Com certeza, mas não faz parte também da arte ser um pouco grotesca, um pouco da arte ser subversiva, da arte ser provocadora? O problema é que a gente precisa começar a educar as pessoas para ter senso crítico e conseguir entender onde está, às vezes, uma crítica satírica de uma obra de arte, onde tem ali realmente um interesse para ser ofensivo. Tem algumas coisas que têm que ser ponderadas também, que são complexas e que não dá para trabalhar a ferro e fogo, como muitas pessoas querem quando a gente pensa, inclusive em direitos de grupos minoritários. É a questão, por exemplo, de censura de livros. Existe todo um movimento hoje de higienização das obras de arte, por exemplo, para proibir as obras do Monteiro Lobato, porque tem alguns trechos que tem claramente um conteúdo racista, mas limpar esse conteúdo do Monteiro Lobato vai resolver o problema? Você vai apagar uma questão histórica e pode ser que daqui a uns anos ninguém tenha consciência do eugenista que o Monteiro Lobato foi, que inclusive você correspondia com grupos de supremacia ariana e tudo mais. Apagar isso, você só está limpando e vai garantir com que a obra dele continue sendo divulgada, só que sem essa consciência de que havia na época uma ideia racista, de menosprezar pessoas negras e tudo mais. E para a criança eu concordo, a criança tem que ter acesso a um texto que não tem esse conteúdo, que a criança ainda não tem uma formação intelectual para ver o problema daquilo, mas não censurar totalmente, para garantir que pessoas que estudam, por exemplo, literatura, adultos, possam ter acesso a esse conteúdo original, para inclusive trazer críticas, para mostrar como isso é um problema. Tem algumas coisas desse tipo de censura, por exemplo, da Disney, que a Disney tem refeito muitos dos filmes, e inclusive há toda uma discussão se eles deveriam cortar determinadas cenas de filmes que têm algum conteúdo racista ou preconceituoso. Um exemplo é Adão e o Vagabundo, aquele desenho clássico dos cachorrinhos. Tem personagens na história que são dois gatos, e são dois gatos com traços visivelmente chineses, e que a música deles é uma música com uma sonoridade chinesa, que é para dar aquela imagem de que chinês é mal, comunista é mal, esse tipo de coisa, para as crianças. E aí hoje a Disney, quando você vai assistir o filme, tem um aviso, falando assim, olha, o filme é fruto de uma época, a Disney hoje não concorda com esses produtos, eu acho que é válido vir esse aviso.
Só que simplesmente corta não, porque isso vai parecer que a Disney é uma empresa que está preocupada em atender direitos humanos, quando na verdade o interesse dela é capital, né? Ela está tentando limpar um determinado passado para que ela seja mais vendível para as populações atuais. Então até essa ideia de o que pode proibir ou não é muito complicado, porque às vezes quando você censura determinada coisa, você está garantindo que ela continue mais comercializável do que o texto original, por exemplo, né, não seria. Então a questão de determinar a priori é sempre complicado por isso, porque você impede a circulação de ideias, mas também nem tudo pode ser circulado. A questão é quem que pode, né, colocar esse marco do que pode ou o que não pode ser discutido. A gente precisaria educar mais a sociedade para ter senso crítico. A gente precisaria ter mais educação em direito nas escolas, para as pessoas terem um pouco mais de noção, ter um pouco mais de consciência de sociologia, de história, para que as pessoas pudessem, elas ter capacidade de julgar mesmo o discurso e falar, não, esse discurso é contra os direitos humanos, é contra a Constituição, é contra a democracia. Mas é um cenário muito difícil, né, quando a gente vive numa sociedade de educação precarizada, de acesso à informação muito nichado para alguns grupos. O fato de todo mundo hoje em dia ter acesso à internet significa que todo mundo tem acesso à informação com qualidade. Então é muito complexo pensar em marcos, né, a priori, para saber que o judiciário vai decidir com relação a problemas, porque cada vez está ficando mais complexo. A inteligência artificial, as tecnologias estão tornando tudo muito mais complexo e é difícil você pensar em tomar decisões antes de ver o impacto disso. A gente precisa saber o impacto para conseguir pensar, inclusive, em medidas para evitar novos impactos ou para tentar remediar aquilo. É difícil, não dá para estabelecer um marco assim absoluto.